Pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e hoje eu tenho um relato aqui pra vocês que eu gostei muito. Eu não li ele todo, mas até onde eu li, eu falei, gente, eu tenho que correr pra gravar esse relato no canal. Eu me identifiquei muito com a forma dela de se comunicar, de se expressar aqui através da escrita, e vocês vão dar muita risada junto comigo, gente, porque o nome que ela colocou aqui pra esse narcisista, eu achei o máximo. Eu já tô rindo só de lembrar. Por quê? Porque vocês vão entender, não vou contar ainda não. Pessoal, tô muito feliz com tudo que vem acontecendo, muito feliz com todos vocês que estão aqui trazendo tanto os relatos quanto também os comentários aqui nos vídeos. Muito obrigada de coração, né? Juntos somos mais fortes, vamos levar essa conscientização adiante, ok? Ok, vamos lá. Começando, ela fala assim: oi Cris, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Espero que esteja tudo em paz. E ela põe a mãozinha assim. Sou uma sobrevivente e continuo me curando. Passei quase 10 anos sendo enrolada por um narcisista clássico. E ela coloca, sempre colocando planos de casar no futuro, ela põe entre aspas. E aí ela explica, entre parênteses, o que ele sempre dava de desculpa, né? Depois de passar na residência, a gente casa. Depois de terminar a residência, a gente casa. Depois de estabilizar no emprego, aí a gente casa. E eu já lembrei, eu já me identifiquei, eu já começo aqui falando, né, dando testemunho do relacionamento que eu tive antes de mudar pra cá, gente. Eu tive um relacionamento que foi o pior narcisista que eu já tive na minha vida, eu creio, de relacionamento amoroso. Porque eu tive uma amiga também, que é das trevas, que só Deus na causa. Graças a Deus ele me libertou. Mas foi um negócio mais profundo também, tá? Voltando ao ex-sociopata, olha que interessante, porque aqui o caso dela, como foi comigo, nesse sentido também, de que quando eles sabem que é um sonho seu se casar e ter família, porque eu era tão carente, gente, eu não, pra mim, a codependência, você acha que você ama, você não ama não, é qualquer um pra mim que tava ali, que eu gostasse, lógico, né, qualquer um de qualquer um. Né, que nem eu falo, eu não ia querer também um surfistinha maconheiro pra eu casar, tudo tem limite. Mas, assim, uma pessoa legal que eu achava que era, né, sem ter a revelação de Deus, discernimento de espírito, todo mundo, eu amava todo mundo, só via o lado bom, tudo é lindo, então eu queria casar. E aí, era aquele lá. Depois eu namorei, eu queria casar com o outro também. E eu falava pra ele, gente, eu pedia. Eu não chegava a pedir ele em casamento, porque aí já era um cúmulo. Mas eu ficava... Sim, eu quando chegava nesse ex-sociopata, ele tinha condições. Ele já tinha até os apartamentos, era só fazer as malas e mudar. E falava de filhos e tudo, então eu falei, vamos mudar, vamos casar, né? E ele usava disso porque ele sabia que era um sonho meu, que eu queria muito aquilo. E aí eles não fazem aquilo, porque eles usam isso depois pra te abusar, né? Pra quando chegar no limite você falar, não quero mais. Aí, vamos casar. É a mesma coisa quando você se casa com um narcisista, principalmente mulher narcisista, tá? Elas usam disso também. Umas usam o golpe da barriga, mas outras que não querem ter filhos, que eu acho até bom que não tenham mesmo, porque só Deus na causa, depois essas crianças vão ser tudo traumatizadas. Elas vão falar que quer ter filho, o marido sonha em ser pai, aí elas alimentam isso, falam até o nome do bebê, como vai ser, e vão enrolando, até a hora que o homem fala, não aguento mais. Aí elas falam que, não, vamos realizar nosso sonho de ter nosso bebezinho, nosso filho, a nossa filha. E o homem fica lá e nunca acontece. Na maioria dos casos nunca acontece, tá? São só promessas vazias que nunca se cumprirão. Outros chegam até a cumprir se for interesse dele ou dela ter esse filho ou se casar com você, né? No meu caso, Deus me tirou pro outro lado do mundo e não teve casamento nenhum, porque o que eu tava, eu tenho certeza que ele ia ser daqueles que ia me largar lá no altar, né? Cadê a vergonha que eu ia passar lá sozinha na igreja? Mas não, olhando hoje, né, não ia ser vergonha não, ia ser livramento, a gente sabe. Mas eles fazem de tudo pra deixar o trauma na nossa vida. Então o caso dela também, olha só. Passei quase 10 anos sendo enrolada. No meu caso foram 2 anos e pouco, mas foi tempo suficiente pra dar uma estragadinha ali, viu? Mas não o suficiente para me derrubar. Glória a Deus por isso. Deus teve misericórdia, me levou para bem longe. Como eu já estava longe fisicamente, né? O desvincular emocional foi mais fácil também.
Bom, e ela põe entre parênteses, né? Olha só, sempre colocando planos de casar no futuro. Então, provavelmente o caso dela foi que nem o meu. Ela queria casar, ele sabia que ela queria casar, então ele vai empurrando com a barriga. Ah, depois que passar a residência, vai estudar primeiro, depois que terminar. Ah, depois que você se estabilizar no emprego, e ele também, né? E isso nunca acontece. Porque quando acontecer, agora ele vai inventar uma outra coisa. Deixa isso, depois disso, depois daquilo. Fui. Tchau, meu filho. Quero saber dessa lenga-lenga. E aí ela fala, momentos de desprezo seguidos de migalhas para que eu não fosse embora. Veja bem, olha o padrão. Então, colocando planos de que se casar no futuro, né? As promessas que não se cumprem. Momentos de desprezo seguidos de migalhas para que eu não fosse embora. É um morde-a-sopra. Controle excessivo e sempre tirando minha autoestima. Ah, isso é outra coisa, já fala aqui de novo. Esse meu ex era assim, ó. Gente do céu. Eu entrei na faculdade, ele já tava lá. Depois eu fiquei sabendo que ele já tinha ficado com mais do que a metade da sala dele. Só que eu pensava assim, gente, mas ele tá comigo é porque ele gosta de mim. Passado é passado. Só que o passado tava no presente ainda, porque a gente chegava... Eu não esqueço, gente, a gente chegava na lanchonete, mas tinha umas que eram mais específicas, que ele dava mais abertura, né? Chegava abraçando ele na minha frente, tipo assim, mas de pôr a mão no pescoço e ficar lá, que só faltava beijar ele na minha frente. Eu falava, que falta de respeito é essa? Né? É esse? Aí eu ia falar com ele e ele, ai, mas eu não fiz nada. Ele era o coitadinho, ela que vem, eu não fiz nada. Você viu que eu não fiz nada? Na minha frente ele não fez nada mesmo, mas quando tava na sala de aula, provavelmente ele devia ficar cheio de brincadeirinha. Deu a liberdade, a menina nem me via, né? Tava nem aí. E ele, todas as vezes que a gente ia em algum lugar, gente, ele dava uma atenção, às vezes, pra amigas de amigas dele. E eu junto, e ele tratava de um jeito na minha frente, eu via, ele dava a entender que ele tinha algum interesse, sempre tentando colocar uns ciúmes, mas é uma covardia, porque é numa passividade agressiva, né? Eles fazem, mas como que você vai provar? Porque você sente, tem coisas que a gente sente, que a gente fala, que aí você é louca, você é neurótica, ele falava que eu era ciumenta, né? Que eu via coisa onde não tinha, lógico que tinha, ele chegou a dar em cima até das amigas, namoradas, desculpa, dos amigos dele. Traíra das trevas. E eu, gente, graças a Deus, sempre tive assim, aquela coisa da minha identidade, sabe? De saber meu valor, embora eu ficava assim, poxa, por quê, né? Que estranho ele fazer isso, me sentia, sei lá o que eu me sentia, era muito estranho. E depois ele puxava a briga, porque eu ficava calada ainda, eu ficava assim, muito humilhante, né? A pessoa ficar lá ainda falando, só que aí chegava uma hora que não dava, eu falava e era só o que ele precisava pra criar uma briga, me largar em casa e ir embora pra gandaia, pra encontrar depois com a galera do mal, né? Pra farrear mais. Mas é desse jeito, sempre tentando destruir a autoestima, é desse jeito, E no fim do relacionamento eu não sabia mais qual era a minha cor preferida. Olha, esse caso eu não fui afetada, mas eu vejo que é uma coisa assim muito, muito, muito recorrente nos relacionamentos abusivos. Eu passei um ano para me lembrar que eu amo cor de rosa. Ele foi moldando até a minha maneira de me vestir e meus gostos. Rosa é infantil, usa cores mais sérias, né? As falas. Comprei esse relógio preto e tinha rosa, mas é a cor de criança. Cor de criança. Mas isso é só a pontinha do iceberg de tudo que vivi e ouvi. Hoje estou de pé, graças a Deus que me enviou seu vídeo. Yes! Há mais de 2 anos pelo YouTube. E desde já agradeço pelo trabalho maravilhoso que você faz em nos encaminhar para o despertar. Continue, não importa o que digam. E mais uma vez, obrigada. Você é uma linda. Eu adorei, gente. Eu falo pra vocês, Deus, ele nos presenteia, ele nos faz sentir e viver coisas que só Ele pode dar pra gente. E eu só tenho a agradecer a Deus, a vida de todos vocês que estão aqui. E eu falo isso de coração, porque eu sei que é Deus, que vem de Deus. É do amor dele que transborda através de nós. E é na dor, no sofrimento que a gente passa, né, na mão desses seres, que Deus nos tira de lá e traz pessoas assim como vocês na minha vida,
né? E eu sei do carinho que vocês têm por mim, porque eu sei que vocês entendem que foi Deus que usou a minha vida como instrumento dele, para que vocês também tivessem esse despertar. A honra e a glória é para Ele. Sem Ele nós não somos nada, e entendemos hoje que a nossa dependência tem que estar somente no nosso Criador, o Todo-Poderoso que cuida dos detalhes e que nos ama de uma forma incondicional, imensurável. Eu amei tudo que ela falou aqui. Eu tive um atendimento agora há pouco, né? E quando a gente abriu ali a câmera, ela começou a chorar, ela se emocionou. E eu falei, gente, como Deus é lindo. É tão gostoso sentir o carinho de vocês. Mas sabe por quê que ela chorou e se emocionou? Porque ela falou, Cris, eu estava casada há mais de 25 anos, sofrendo todos esses anos sem entender. Eu orava a Deus para Ele libertar, para Ele restaurar meu casamento. E eu fui entender que era o caráter dele, que ele não queria sair disso. E foi um dia do nada, eu nem busquei, apareceu lá o seu vídeo. O caso dela, do relato, foi 2 anos atrás, né? No caso da paciente que eu tô contando pra vocês, foi há 1 ano. Há 1 ano atrás que isso aconteceu. E não importa o dia, a data, o que importa é o que Deus faz através daquele momento que é o momento perfeito dele em nossas vidas, trazendo cura, libertação, gente. É um alívio, a gente entende, gente, que livramento! E o que eu passei? O que eu passei no processo de cura e libertação, no processo também terapêutico, né? Com nós, terapeutas do Senhor. Aí, quando você chega do outro lado, você começa a viver o propósito maior de Deus para tudo isso que você passou, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Glória a Deus por tudo isso. E ela continua. Agora vou te contar um pouco mais do que vivi e espero que outras mulheres que estejam passando pelo que passei tenham coragem de seguir em frente e escolham a paz de espírito e a felicidade plena. Podem acreditar, ela existe. E ela põe um ponto de exclamação. Não somos aquilo que fizeram conosco, mas sim o que escolhemos viver. O que Deus diz que nós somos. Nós somos o que o nosso Criador criou a gente para ser e o que Ele diz que nós somos. E ela continua, costumo brincar comigo mesma de que essa história começou quando eu nasci. E não deixa de ser verdade. Ela coloca assim, pais separados, mãe narcisista, que aliás só me criou entre 12 e 17 anos, eu estava fadada a encontrar uma pessoa que não me tirasse do que eu achava que era a vida. Uma codependência de emoções, afeto e também financeira. Olha aí. Sempre sendo direcionada, sem direito a voto, tendo que obedecer a outras vontades e não às minhas próprias vontades. Não tendo referência de lar, fui criada pelos meus tios, pai sempre ausente, mãe sumia do mapa e de vez em quando aparecia, me levava para o inferno dela. Olha que forte isso. Quando conheci meu ex, que apelidei carinhosamente de Urubu. Ai, gente, foi essa hora que eu ri, eu juro pra vocês. Ela falou, eu li o finalzinho, ela falou, Cris, desculpa os erros de ortografia e tal. E aí eu fui ler o relato, que eu vi que não era muito grande, né? E aí quando eu cheguei nessa parte, eu comecei a rir sozinha. O pessoal aqui em casa, tipo, o que ela tá rindo, né? Eu falei, gente, urubu. Narcisista urubu. Perfeito. Perfeito. Predadores, né? Que adoram uma carniça. Adora ver o povo lá, né? Já sem ter nada mais, já capengando, já morrendo, né? Sem vida mais, porque eles sugam tudo. Depois vai lá e come ainda. Ele tá repreendido em nome de Jesus. Mas eu morri de rir. Eu vou até repetir, gente, porque o jeito que ela escreveu que fez toda a diferença. Quando conheci meu ex, que apelidei carinhosamente de Urubu, estava com 21 anos. A minha vida estava do avesso e já tinha um filho de 4 anos. Uau! Ele nasceu 1 mês depois que a minha irmã mais velha escolheu tirar a própria vida. Gente, aqui já vem a coisa forte, hein? Ai, meu Deus, ela põe entre parênteses, morreu no dia do aniversário da nossa mãe. Se suicidou, meu pai. Tá repreendido em nome de Jesus. E ela fala, e conheci ele em novembro de 2011. Mais ou menos 1 ano depois que o meu pai se matou. Gente, a irmã dela se matou, o pai se matou. Da onde veio isso? Provavelmente das trevas que estava na tua mãe, né? A narcisista aí, ninguém aguenta.
Gente, tem uns que vão no profundo das trevas, que levam as pessoas, sim, à depressão profunda. E a depressão para o suicídio, se não é tratado, o inimigo ele não brinca de ser ruim não, gente. Por isso que eu falo, cuidem-se, amem-se e busquem terapia com a pessoa certa, né? Pessoas que têm Deus de verdade na vida, que seguem os princípios bíblicos. Terapeutas cristãos, que é o nosso caso. Nós temos uma equipe, inclusive no Despertar da Consciência.com, que vocês têm aí o acesso direto ao nosso website. Ali tem alguns terapeutas da nossa equipe que vocês podem entrar em contato ou me chama direto no privado, tá bom? Temos que cuidar da nossa saúde emocional e com a gente o negócio é rápido, viu? Não tem esse negócio de ficar 10 anos, 2 anos, não. O negócio é rápido, porque Deus faz, e Ele tem pressa. Eu digo pressa porque assim, precisamos de mais pessoas aqui na Terra para estar levando luz em meio às trevas, para ajudar pessoas que estão sendo despertas. Porque todos nós passamos por isso aqui nesse lugar, nessa terra, que tem muita coisa linda e boa pra gente desfrutar e viver sim, que Deus nos deixou. Natureza linda e perfeita, pessoas boas como nós. Não somos perfeitos não, somos falhos, mas temos um bom coração no sentido de desejar fazer aquilo que agrada a Deus e não as coisas de Satanás. Eu tô amando esse relato, gente. Tem uns que mexem com a gente mais profundo, né? O negócio do urubu eu nunca vou esquecer. Eu sei que vocês também não vão. E ela continua. Ela conheceu ele em novembro, mais ou menos 1 ano depois que o pai dela se matou. Eu tinha acabado de voltar do Rio de Janeiro, estava morando com a minha mãe. Meu Deus, e ela fala, voltei pro inferno. Meu pai. E me agarrei na primeira chance que vi para sair dali. Sim, o urubu narcisista, ela coloca. E no começo ele era maravilhoso, me dava presentes, ia me buscar todos, ela pôs todos em letra maiúscula, todos os dias no trabalho. Fiz faculdade de fotografia e estava trabalhando em um estúdio com 2 chefes picaretas, olha aí, mais narcisistas. E ela diz, e achei fofo, porém estranho, e pensei, ele não tem mais o que fazer, não? Mas a carência, ela põe entre parênteses, codependência, escolheu por mim. Né? Porque assim, todo dia ele ia te buscar. Então você fala, ai que lindo, ele tá realmente interessado em mim, né? Mas lógico, o interesse maior era sobre o que ele ia ter de você na vida dele. E você, ai que fofo, né? Mas achava estranho, caramba, o homem não faz o que, né, da vida? Pergunta pra ele, minha filha, você não trabalha não? E ela diz, ele era o príncipe que chegou no cavalo branco. Surpresas no meu aniversário, elogios sem fim, mas falava tão mal e sem parar da ex. Mal sabia eu que seria eu a próxima louca da história. E ela põe entre parênteses, peguei ele falando muito mal de mim para as atuais no WhatsApp. Isso depois de 1 ano separados. Em 2023, e faltou energia aqui em casa e moramos no mesmo condomínio. Fui dormir lá e ele esqueceu o celular desbloqueado. Digo que foi providência divina, porque na época ainda pensava em voltar com ele. Olha isso, foi realmente, Deus faz isso, gente. Já aconteceu comigo em amizades, inclusive, sabia? Tentando voltar, eu já comecei a abrir as portas, achando que era coisa da minha cabeça. Pois Deus não deixa não, quando Deus fala, acabou, ninguém mais vai fazer isso com a minha filha, é ninguém mais ninguém mesmo. Eles até tentam entrar, mas Deus mostra e aí Deus confirma pra você nem chegar a abrir as portas, porque os capetinha volta 7 vezes pior, tá? Então chuta que é macumba, tá repreendido. E ela continua. Enfim, eu ignorei muitas bandeiras vermelhas e logo após começarmos a namorar em 2012, eu recebi a herança do meu pai, mas só gastei comigo mesmo. Ele é médico e de família rica também, mas nunca me incentivou a nada. Tudo que eu queria começar ele colocava dificuldades e até chegou a dizer que eu não era capaz ou aquilo não era pra mim. Sempre zero apoio. É desse jeito. Eu amei esses detalhes porque descreveu um narcisista. Eles sempre vão tentar tirar a tua alegria. Eles vão tentar te desmotivar. E muitas vezes, as amigas que eu tive, uma delas então, que é das trevas profunda, no fundo do negócio lá da lamaçal, do lamaçal. Essa daí, ela queria mesmo me destruir de todas as formas. Uma inveja absurda. E um ódio muito grande. Meu Deus do céu, hoje eu vejo. E era desse jeito. Só que como ela fazia para disfarçar,
dava ideias ainda parecendo ser melhores opções do que aquela que eu já tinha no meu coração, que foi Deus que colocou, entendeu? Tem que ser o que eles querem, o que eles falam, e você não pode seguir aquilo que você quer, exatamente, porque dessa forma eles vão desconstruindo a tua identidade. Aí chega uma hora que tudo você tem que pedir confirmação, perguntar pra ela, depender dela, até pra escolher a cor de uma roupa, gente. É desse jeito. Mas Deus é mais. Caiu tudo por terra, que foi tudo contato zero. Delicioso, libertador. E ela continua sempre zero apoio, né? Não dá pra contar com eles pra nada. E ele queria o quê? Que você ficasse total dependente dele, né? Que nem você falou lá na parte da codependência, dependente financeiramente, emocionalmente e tudo mais. E aí ela diz, saí da casa da minha mãe e aluguei uma casa pra mim. Ele ia lá todos os dias, mas sempre na hora que ele queria. Às vezes passava o dia e às vezes ia só à noite, mas me deixou de um jeito que eu vivia para esperar ele. Desse jeitinho. Codependência é triste, né? Ela fala, eu tinha que estar disponível. Em um dia que ele sumiu, num domingo, eu estava chorando, arrasada, e decidi voltar para o Rio de Janeiro e fazer outra faculdade. E fui. Muito bem, gostei de ver. Só que ele foi atrás. Ai, carrapato das trevas, ninguém merece. Larga do meu pé, chulé. Disse que ia ficar só uma semana, depois voltou e disse que não podia ficar longe de mim. Então eu achei um emprego para ele offshore. Ele é médico, mas na época não tinha especialização. Então começamos a morar juntos oficialmente. Meus avós paternos moram em Recife, mas têm apartamento no Rio e foram para conhecê-lo. O ponto mais importante desse encontro é que ele tocava em mim e fazia carinhos o tempo todo em que eu estava na frente do meu avô, mas nunca fazia isso quando estávamos sozinhos. Eu até estranhei quando ele começou, mas achei bom. Passamos um ano morando no Rio, foi uma maravilha, morávamos em frente à praia, na Barra, estávamos no paraíso. Mas por dentro eu vivia no inferno de novo e nem estava percebendo. Olha aí, gente, olha só esses detalhes. Continuando, morávamos em um apartamento de 70 mil metros quadrados e mesmo assim ele sabia como me ignorar. Do nada, não olhava mais na minha cara, ficava estranho e eu ficava imaginando o que eu tinha feito de errado. Eu estava cursando gastronomia e depois de um tempo parei de ir para a faculdade porque ele ficava fazendo piadinha e joguinhos achando que eu estava traindo ele. Tinha ciúmes até do professor quando eu comentava algo sobre a aula. Resultado? Larguei a faculdade e fiquei vivendo só para ele. Mas ele achava motivo para ter ciúmes de qualquer homem que passava perto de mim, até o porteiro do prédio, ou sei lá o que tinha dentro daquela mente maligna. E ela diz, logo depois ele largou o emprego e voltamos para a nossa cidade para morar na casa da mãe dele, no final de 2014. Foi aí que o inferno começou de vez. Ele começou a me ignorar de tal maneira que passou a dormir no quarto de hóspedes. Então, quando eu decidi ir embora, ele dormiu comigo no quarto dele e me prometeu a primeira vez que nós iríamos nos casar. Até então, só eu falava nisso e ele desviava o assunto. Olha aí. É nesses momentos que ele usa isso para poder te manter lá. Eu fiquei toda iludida, mas não durou um mês e ele começou de novo. E eu já estava ficando louca, meu inconsciente gritando para sair daquela situação, mas já estava totalmente dependente dele. E nessa altura, até financeiramente, eu já estava dependendo dele porque o dinheiro da herança estava acabando e eu não tinha feito nada de útil ainda. Só comprei a ilusão de que ele vendeu, de que eu não precisava trabalhar, queria cuidar de mim e vivia nessa utopia barata. Mas que paguei bem caro por isso. Olha, gente, é desse jeito mesmo, hein? E nessa altura eu já estava vivendo de tarja preta, todos os PAMs, ela põe entre aspas, que você possa imaginar. O pai dele também é médico, psiquiatra, e eu adoro um remedinho. Tá repreendido. Então ele não deixava faltar, estava sempre anestesiada. Gente, isso não é vida, é o que eles amam, né? E ela continua aqui, gente, tá forte esse relato, hein? Tô amando mesmo. E ela fala, e em um rompante de loucuras, quando eu já me sentia um lixo e precisava de algo ou alguém para me tirar daquela situação, mas não tinha pai nem mãe, e ela põe entre parênteses em relação à mãe dela, mesmo viva, né, como se não tivesse mesmo.
Encontrei um ex-paquera vizinho do condomínio e fui beber uma cervejinha na casa dele. Olha aí. Só que o urubu me seguiu e ficou só esperando um momento em que houvesse troca de afeto, e quando o cara tocou na minha mão, ele começou a gritar e foi uma confusão. Eita, o barraco narcisista. Barraquento. E ela fala: resultado, fui morar com a minha tia no Ceará, que me criou, pois eu estava na casa da minha mãe, mas já estava tão dependente dele que não comia e nem bebia água, só chorava e pedia desculpas. E ele fez eu me sentir um monstro naquela época. E ela fala: quando fui para o Ceará, em junho de 2015, voltei para a igreja, tirei minha carteira de motorista que estava pendente, estava planejando minha vida profissional, mas sempre falando com ele, pedindo para voltar. Olha isso. No começo ele só falava o quanto eu tinha feito ele sofrer, me bloqueava e depois desbloqueava, e confesso que em alguns momentos em que estava bloqueada eu sentia um alívio, tipo, enfim, agora vou viver. Mas não demorava nem 2 dias e ele voltava atrás dizendo que eu era o amor da vida dele, a alma gêmea, e não podia viver sem mim e queríamos passar por tudo aquilo juntos, e no mesmo instante o alívio se transformava em peso de novo e eu nem percebia. Só queria ter ele de volta, não enxergava mais toda a vida pela frente. Só ele e minha chance de reparar o erro terrível que cometi ao amor da minha vida. Ele terminou de me cegar porque agora tinha algo para jogar contra mim, a tal traição, e fazia isso sempre que tinha oportunidade. Até 6 anos depois, em 2020, quando já tínhamos nossa primeira filha, descobri uma traição e ele disse que a culpa foi minha pelo que fiz quando éramos namorados. Olha aí. Entre outras culpas que me jogou: você só dá atenção para bebê. Ele não tinha como negar a traição porque eram provas de conversas no celular dele. Então me fez sentir culpada e no fim eu o aceitei de volta pedindo desculpas por ter sido uma péssima esposa. Gente do céu, hein? Ah não, esse cara é traste das trevas mesmo, urubu. Carniça podre. Gente, eu quero falar uma coisa aqui que eu lembrei também desse meu ex-sociopata, que foi algo que um dia eu tava no carro, eu tava com uma amiga no carro e eu tava sofrendo tanto com esse relacionamento porque a gente brigava e eu não entendia o porquê das brigas e eu sentia a falta dele, que eu já tava na abstinência, era horrível e eu não entendia. Gente, Deus só me revelou sobre o transtorno, eu já morava aqui, eu já não tava mais com ele, sabe? Mas tudo fez sentido. Nossa, quando Deus revelou, foram tantas pessoas. Eu vou te falar pra vocês, não sobrou muita gente não. A maioria das pessoas com quem eu convivia eram narcisistas, cada um no seu grau das trevas, mas eram todos praticamente narcisistas. Eu lembro de uma vez que teve uma festa na minha casa, que depois eu fui ver as fotos, depois que Deus me revelou, os únicos que eram ali codependentes, vamos dizer assim, né, eram os namorados, as mulheres ou maridos dos narcisistas que estavam lá. E eu. O resto, tudo narcisista. É surreal. Codependente, você para pra ver, é muita gente. Porque eles leem a gente, né? Eles veem que a gente é aquela pessoa que tá ali, que vai ajudar, que quer salvar, que só vê o bom deles. E aí é facinho de conseguir o que eles querem, porque eles não querem ter trabalho de fazer nada. Eles exploram as pessoas para fazer por eles. É vida boa, né? Oba, oba. Enfim. Bom, aí o que aconteceu? Eu tava no carro e com aquela coisa, aquela angústia dentro de mim. E aí eu pensando comigo, eu não cheguei nem a falar, foi uma autorreflexão, né? Que eu falei, gente, a sensação que me dava era assim, que eu estava vivendo, é como se fosse uma doença, né? Que você quer se livrar daquilo, mas que você não consegue, né? É como se for, é um vício, né? Então assim, era um vício que eu nem sabia que era. E eu pensava assim, eu quero sair disso, mas eu não conseguia sair. Hoje eu entendo que eu já estava num vínculo traumático, codependência total. E ele fazia isso, ó, que nem o teu aqui, ó. Morde a sopra, morde a sopra. Então tinha aquelas brigas, aquelas coisas, daqui a pouco ele vinha, me elogiava e falava que me amava, que ele tinha certeza que eu era a mulher da vida dele. E aí pronto, eu já tava lá. Me dava até um alívio quando ele voltava. No seu caso, você ficava aliviada quando ele saía, né? O meu era quando ele voltava. E as brigas, e depois aquela coisa, aquela loucura, aquele amor, aquela emoção. E eu viciei nisso. Desse jeito. Mas Deus arrancou. Sem eu nem saber quem ele era, Deus tirou. E ela continua. Entre aspas, né? Que ela achava que ela era uma péssima esposa. Porque ele nunca me pediu em casamento. Ah, tá. Então vocês nunca se casaram?
Enfim, voltamos a morar juntos depois da confusão. Ele fez a residência, terminou a residência, tivemos uma filha, vivemos muitos outros casos que, se eu contasse aqui os absurdos que ele fez comigo, poderia perder o CRM e ir para a cadeia. Uau! Mas temos 2 filhas e eu não quero sujar a imagem dele para elas. Caramba, hein? Forte! E isso o tempo vai fazendo sozinho, é verdade, né? O tempo não, é Deus mesmo que vai colocando os pingos nos is, porque Deus é justo. E a verdade sempre aparece. Eles mesmos se entregam, eles mesmos cavam o próprio buraco. Você não precisa fazer nada, é só entregar para Deus. E ela continua. Depois que voltei com ele, tivemos nossa segunda princesa em 2020, eu já estava completamente paranoica, vivia o dia todo monitorando ele. Ai, gente, WhatsApp, web e até câmera espiando o celular dele eu instalei. Ele trabalhava em outro estado no interior, passava metade do mês fora, anestesista, então trabalhava no ritmo do plantão. Depois eu descobri que as cirurgias das madrugadas eram escapadas mesmo. Eu nem imaginava porque monitorava até a conta em tempo real. Tinha acesso no meu celular, mas ele sempre passava no banco para pegar dinheiro, porque os postos não aceitam cartão. Mas ele ia de tanque cheio e quando viajávamos uma vez com a nossa primogênita para a praia, perguntei se ele não ia tirar dinheiro e ele disse que todo lugar aceita cartão. Passamos o maior perrengue em um lugar que nem internet tinha. Concluindo, quando nossa caçula nasceu, eu já não sabia mais quem eu era, estava apenas vivendo. Éramos a família perfeita do Instagram, mas dentro de casa eu descobri o verdadeiro inferno na terra. Estava vivendo com o próprio diabo. É desse jeito. Era humilhada, traída, sufocada, xingada e quando me revelava e tentava sair, era chamada de louca, ingrata, monstro, destruidora de lares e coisas que não gosto de pronunciar ou até mesmo escrever. Olha isso, gente. E eu já estava acabada e o que me segurava eram minhas filhas, minhas preciosas. Até que um dia eu ouvi ele pela câmera espiando o celular dele, xingando e dizendo que eu e as meninas não éramos de Deus. Nossa caçula estava com 2 meses e ele não estava sabendo lidar com as 2 bebês dentro de casa. Eram 3 funcionárias e eu não tinha tempo para mais nada, só para ser mãe. Uma de 2 meses e outra de 1 ano e meio. Era só choro e estresse e ele desprezava a mais nova. Olha, só queria ficar com a mais velha e até hoje é assim, mas disfarçadamente porque todas as pessoas próximas estavam falando para ele e a mais nova não queria mais ir para a casa do papai. Voltando, ele nos xingou e nos amaldiçoou de todas as maneiras. Tínhamos acabado com a vida dele e eu só conseguia sentir o ódio nas palavras dele e aquilo me chocou tanto. Não consegui nem gravar porque fiquei paralisada. Quando ele voltou, tinha ido comprar fraldas, eu terminei com ele. Estávamos sozinhos, a babá da noite não foi esse dia, acho que era sábado ou domingo, entre sábado e domingo, então não tinha nenhuma testemunha, só eu e as 2 bebês. Ele começou a dizer que eu estava destruindo a família e blá blá blá. Então eu disse o motivo, que havia escutado tudo o que ele disse. Nesse exato momento, quando ele viu que a máscara tinha caído, ele voou em cima de mim e eu estava com a mais velha no colo, 1 ano e meio. Então ele veio por trás, segurou no meu cabelo e começou a me chutar, me dava socos por trás, segurava na minha boca. E ela põe entre parênteses, passei 1 mês sem conseguir mastigar direito, tudo cortado por dentro. Meu Deus. Nossa filha passou 1 semana chorando quando ele chegava perto de mim. Pois é. Depois disso, eu ainda aceitei ele de volta. Ai, gente, é desse jeito, que triste, meu pai. A casa que eu comprei com o resto da minha herança é no mesmo condomínio que os pais dele. Na época, eu estava grávida da caçula e ele disse que não moraria comigo se eu comprasse outra casa. Então, quando tentei terminar, ele pulava o muro e dizia que aquilo nunca ia acontecer de novo e blá, blá, blá. Eu voltei, mas já estava cansada, exausta na verdade. Então aceitei o demo de volta, mas coloquei na mão de Deus, enfim. Foi minha salvação, hoje eu enxergo. Eu que só enxergava ele no mundo, me apaixonei por outra pessoa. Nunca tive nada com esse amor que me livrou das garras do 7 pele. Nunca ouvi isso.
Ele foi a porta para minha salvação, pois era amigo de infância do meu cunhado e nem lembrava de ter visto nas reuniões de família do passado. Eu me apaixonei e me agarrei nesse amor que ainda aconteceu, mas vai sempre existir. Não entendi essa parte, que ainda aconteceu ou não aconteceu. Enfim, ou que não aconteceu e ainda vai existir para sempre? Vai sempre existir? Vamos ver o que ela fala aqui, porque não entendi. Bom, e entre esse momento e muitos acontecimentos depois, em novembro de 2022, consegui me libertar. A família dele descobriu o meu amor platônico e o ego dele não podia conviver com aquilo e acabou com tudo, mas até hoje me inferniza, seja por roupa das crianças que ele comprou e vários outros absurdos. E minha melhor amiga, ela põe entre parênteses, a que restou e odiava ele, mas não se afastou, diz que não sabe como ainda tenho sanidade mental. E depois de 2 anos que eu vi o primeiro vídeo seu sobre relacionamento com narcisista, nessa altura eu já estava achando que era eu a tóxica da relação. Ele dizia que eu era borderline e venho aqui contar um pouco do que passei nas profundezas daquele iceberg. Quando eu já estava me achando o pior dos seres, a bruxa má da história, eu vi seus vídeos, um atrás do outro, e descobri o que eu estava passando. E dizem que a ignorância é uma bênção. Eu discordo. Quando sabemos quem somos e quem os outros são, um véu é tirado dos nossos olhos e tudo começa a fazer sentido. Verdade. Todas as ações, os momentos, as palavras, tudo o que fazemos e o que permitimos. Há 2 anos estou solteira, por coincidência estou te escrevendo esse relato no mesmo dia do nosso primeiro encontro, 7 de novembro. Há 2 anos estou me curando e cuidando das minhas filhas. Há 2 anos estou sozinha e ele esbanjando mulheres novas nas redes sociais. É desse jeito. Sempre uma diferente da outra, e já ouvi o nome de várias tias pelas minhas filhas. Eita, e hoje uma com 5 anos e a outra 3,5. Há 2 anos estou em busca da minha liberdade financeira para poder, enfim, ficar livre de vez. Ele ainda se aproveita disso, muito. Mas eu não ligo mais. Passei 1 ano caindo nas loucuras dele e quando disse que ia viajar, ela põe entre parênteses, em 2023 passei 4 dias no Rio porque fui vender a aliança. Sim, ele me deu uma aliança e me pediu com flores e tudo depois que me bateu. Uau! É desse jeito. E ele enlouqueceu. Já tinha 6 meses de separação e ele bateu aqui em casa para perguntar à minha funcionária, que agora é babá dele. Entre outros acessos de ciúmes, e já descobri também que ele tinha contato com todas as pessoas que trabalhavam aqui, até conversava por telefone à noite depois que saíam da minha casa, sempre me assediando e tentando tirar a minha paz. Mas os seus vídeos terminaram de me libertar. Glória a Deus, foi Deus através dos vídeos. Poder saber o que estava passando, recuperar minha essência, saber que eu não era aquilo, não podia ser, não podia permitir ser quem ele me transformou. Mais uma vez, obrigada, que linda! Obrigada por abrir meus olhos e de tantas outras mulheres e homens que passaram o que passei com esse ser trevoso. Agora voltei a ter contato com minhas tias, primas e amigas que ele afastou de mim dizendo serem pessoas ruins. Ter rede de apoio familiar é essencial para uma cura, estar perto de pessoas que nós conhecemos na nossa infância também. E ela diz, pessoas que sabem quem somos apesar do que tentaram fazer conosco, que conhecem a sua essência verdadeira, né? Desejo a você toda a felicidade e paz, Deus te abençoe e continue nessa jornada linda despertando consciências. E ela põe embaixo, PS, desculpa os erros, só escrevi e mandei. Não consigo ler tudo de novo, só de lembrar e contar tudo, fico cansada. É desse jeito. Você é linda, eu adorei ler teu relato. Eu tenho certeza que todos que estão aqui estão sendo abençoados. Você é muito especial. Nossa, e muitas coisas eu me identifiquei, parece até que o seu ex é o ex que eu tive. Mas eu entendo que não, porque tem alguns detalhes aqui que dá pra saber que não é a mesma pessoa, mas muita coisa parecida com o que eu passei na pele também. Deus é mais, né? Nossa, não é fácil não. Quantas idas e vindas, quanta dor, você quase enlouquece. Espero que hoje você não tome mais nenhum remédio. Você fala que gosta de um remedinho? Não, Deus não te fez pra tomar remédio, não. Deus te fez pra você ser um remédio na vida de alguém, né? Trazendo cura, libertação, eu creio. Se você puder, vem fazer a imersão, The Battle, a batalha, a gente vai falar da parte espiritual, né? Eu gosto também quando tem essa parte espiritual, que, enfim, eu amei o nome Urubu, nunca mais eu vou esquecer, foi ótimo.
Você é muito criativa, muito divertida. Tenho certeza que você é linda por dentro e por fora. Que Deus continue te guardando, protegendo, livrando de todo mal, suas filhas também. E que Ele nunca mais encontre uma brecha para entrar na sua vida. Se você ainda não faz terapia, busque fazer. Eu não entendi esse relacionamento que você falou platônico aí. Se foi, se não foi, acho que não, né? Acho que você focou naquilo e foi o que te ajudou. Mas eu quero dizer para você que é importante que você passe pelo processo também, fazendo terapia, para curar todas essas feridas, para que o próximo, né? Se assim Deus permitir que você tenha um outro relacionamento de verdade, um homem de verdade que também já tenha passado pelo processo e curado os seus traumas, que você possa ter, né? Esse relacionamento que seja algo saudável e que seja bênção para a tua vida, para a vida das suas filhas. Mas é preciso a gente passar por esse processo, senão a tendência é que venham outros, porque as feridas ainda estão abertas, né? Eles vêm na brecha, tentando oferecer aquilo que ainda tem ali que não foi suprido. Então buscar em Deus acima de tudo, Ele em primeiro lugar. Glória a Deus que você hoje voltou a ser quem você sempre foi, né? Sabendo de verdade quem você é. Não é fácil não, mas Deus Ele restitui tudo e dá dupla honra. Quem sabe um dia você vem fazer o curso de formação em terapeutas, a próxima turma está começando em janeiro, dia 10. Quem sabe, né? Só Deus sabe, que seja feita a vontade dEle. Não é fácil, por isso que eu falo que tem que ser um propósito, um chamado do Senhor. Vamos transformar essas dores em cura, aquilo que o narcisista tentou fazer para nos destruir. A gente agora está aí mais forte do que antes, para a honra e glória do Senhor, e podemos ajudar outras vidas que estão passando pelo mesmo, a superar também, e ser mais uma, ou um, né, nessa equipe do Senhor aqui na Terra. Beijos a todos, no coração, fiquem com Deus, e nos vemos em breve no próximo relato. Se você quer mandar teu relato, manda para o meu e-mail, relato.sobrevivente@hotmail.com. Fiquem com Deus, até lá, tchau, tchau.